2023 foi um dos anos mais intensos para a Bolsa Brasileira e a fé do investidor foi testada o tempo todo. O ano começou com uma mudança importante em Brasília, uma troca no governo, que causou dúvidas e medos no investidor, levando a uma forte queda na Bolsa e uma alta no dólar. Somado a isso, o Banco Central indicou que iria manter a Selic elevada por mais algum tempo. Isso acabou causando um conflito com o novo governo e levou os investidores a fugirem da Bolsa e buscarem a segurança na renda fixa. Todo esse cenário maluco fez com que o Ibovespa, que havia rompido os 130 mil pontos em 2021, derretesse 25% até perder os 100 mil pontos. E se aqui no Brasil a cena era pessimista, lá fora não foi nem um pouco melhor. A inflação global, que teimava em não cair, levou o Fed, o Banco Central americano, a subir os juros nos Estados Unidos para 5,5%, que é o maior nível dos últimos 22 anos. E essa sucessão de eventos indicava que 2023 seria um ano perdido para a Bolsa, que chegou a cair por 10 pregões seguidos. Isso foi o pior desempenho dos últimos 40 anos. Só que aí, no apagar das luzes, tudo isso mudou. A partir de novembro, o Ibovespa engatou uma forte sequência de altas e subiu mais de 19%, estabelecendo um novo topo histórico nos 134,193 mil pontos. E essa não foi a melhor parte de 2023. De todas as ações da Bolsa, teve um grupo específico que apresentou um desempenho muito melhor do que o índice Bovespa. E esse grupo de ações fechou o ano com uma alta média de 51,24% contra 22,28% do Ibovespa. Algumas dessas ações tiveram um desempenho ainda melhor, subindo mais de 100%. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas o que essas ações têm de tão especial? E eu posso te dar 3 motivos. O primeiro motivo é que você provavelmente nunca ouviu falar delas. Eu não estou falando aqui de ações de empresas que você costuma ver na televisão, como Vale, Petrobras, ou Banco do Brasil, Itaú, enfim. O segundo motivo é que nem todos os bancos, casas de análise, corretoras, fundos de investimento fazem cobertura dessas ações nas suas análises, o que as deixa de fora das principais carteiras recomendadas. E o terceiro motivo é que, por outros motivos que eu vou explicar mais adiante, os grandes investidores institucionais, como os fundos de investimentos e instituições financeiras, praticamente não olham para essas empresas. Tá? Então, mesmo com o maior potencial de crescimento e lucratividade da Bolsa, essas ações são ignoradas pela mídia e pela maioria dos investidores. Só que hoje eu vou acabar com esse mistério e te apresentar algumas dessas ações. Eu também vou te provar como 2024 tem tudo para ser um ano extremamente positivo para elas. E se você decidir embarcar nessa junto comigo, junto com a Warren, possivelmente vai ser um ano extremamente positivo em termos de retornos para você também. E você vai ver tudo isso e muito mais em detalhes a partir de agora. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Frederico Nobre, mas todo mundo me conhece como Fred. Eu sou líder de análise de ações aqui na Warren Investimentos e queria te desejar as boas-vindas à nossa Masterclass Oportunidades Ocultas na Bolsa. Essa é uma Masterclass inédita, feita pela Warren Investimentos para pessoas como você, que buscam na Bolsa a oportunidade de acelerar o crescimento do seu patrimônio. Claro, não existe promessa de retorno fácil, né? Mas a verdade é que o momento atual ele não poderia ser melhor para isso. Depois de um 2023 extremamente conturbado e desafiador, 2024 vem desenhando um cenário um pouco mais brando, um pouco mais favorável ao investimento em bolsa. Claro, mais favorável não significa livre de riscos. E a bolsa ela não segue uma linha reta de alta, então vão ter oscilações no meio do caminho. Os resultados eles podem variar e os retornos passados nunca são garantia de retornos futuros. Mas o que eu posso te afirmar é que eu e o meu time de analistas aqui na Warren identificamos um potencial gigantesco de valorização nessas ações que são desconhecidas pela maior parte dos investidores. E eu vou te mostrar a forma mais prática e inteligente para você investir nessas ações e surfar esse cenário otimista, mesmo se você ainda não entende absolutamente nada de investimentos. Mas antes de chegar nessa lista de ações, eu te peço licença para a gente apresentar a tese que a gente defende aqui na Warren. Isso é importante para que você veja que nada aqui é baseado no achismo, mas sim numa análise séria, numa análise aprofundada que nós fazemos todo santo dia. E através dessa análise, nós identificamos 4 movimentos muito importantes na economia do Brasil e do mundo. Movimentos esses que estão sinalizando para a gente um cenário bastante otimista, seja para a Bolsa Brasileira e também para outras classes de ativos de risco nos próximos meses e nos próximos anos. A partir de agora, eu vou te mostrar quais são esses movimentos. Também vou te provar como a Bolsa Brasileira, mesmo tendo subido quase 20% desde novembro, ainda está muito barata e simplesmente não dá para deixar essa oportunidade passar. Então vamos lá, direto para o primeiro movimento, que é o seguinte: o fechamento da curva de juros no mundo. Não é segredo para ninguém que juros altos afastam o investidor da renda variável, da Bolsa de Valores.
Afinal, quem não gosta de receber bons juros com baixa exposição ao risco, pouca volatilidade, não é verdade? Essa foi a dinâmica de 2023. No começo do ano, as fortes críticas do governo federal à meta de inflação e à independência do Banco Central levaram a expectativas mais negativas para a inflação. A consequência desses ruídos foi que o Copom, o Comitê de Política Monetária, teve que adotar um tom bem mais duro nas primeiras reuniões do ano. Só que aí, a partir de junho, com a manutenção da meta de inflação em 3% e a apresentação do arcabouço fiscal, o discurso ele começou a ser mais suave. Em agosto, tivemos a primeira queda na taxa de juros Selic e o Banco Central deixou claro que o ritmo de corte seguiria em 0,5 pontos por reunião. Com os recentes cortes na taxa Selic, a curva de juros aqui no Brasil começou uma tendência de fechamento, especialmente nos vértices mais longos. E esse movimento está se repetindo também em outros países do mundo. O Brasil se adiantou no ciclo de juros, mas a partir de outubro a gente viu uma interrupção também no ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, que veio acompanhado de pronunciamentos mais suaves do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Isso levou os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, que vinham subindo desde 2020, a começar uma trajetória de queda. Essa tendência de queda de juros tem uma relação de causa e de efeito muito clara com o segundo grande movimento que eu vou comentar para você, que está deixando a gente bem otimista, que é a inflação global desacelerando. Em 2023, a inflação, medida pelo IPCA, fechou o ano em 4,62%, ficando abaixo do teto pela primeira vez desde 2020. Para esse ano, as nossas projeções aqui na Warren apontam que ela deve ficar entre 4% e 4,5%, um pouco acima do Focus, que estima atualmente algo em torno de 3,93%. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor norte-americano, CPI, também vem recuando, graças ao aperto monetário do Fed. Com a redução da inflação global e tendência de queda nos juros nos Estados Unidos, é natural que os investidores de outros países passem a buscar opções com retornos melhores. E nesse momento, o Brasil é um dos principais destinos desse dinheiro. E esse é o terceiro grande movimento que estamos vendo acontecer, a retomada do fluxo de capital estrangeiro. Em 2023, os investidores estrangeiros entraram com 45 bilhões de reais na nossa bolsa. Como a gente acabou de ver, esse fluxo se deu pela sinalização de possíveis cortes dos juros pelo Fed, já agora no primeiro semestre desse ano. E sabe o que é mais interessante nesse número? Os dois melhores meses do ano foram novembro e dezembro, onde 38 bilhões de reais entraram na bolsa vindos do exterior. Isso mostra que o investidor estrangeiro está se posicionando com tudo para 2024 e quanto mais cedo a gente entrar, maior tende a ser o nosso potencial de lucro. E entrar logo na bolsa faz todo sentido, porque as ações ainda estão muito baratas em relação ao lucro que elas vêm entregando aos acionistas. Aliás, esse é o quarto motivo para o nosso otimismo. Empresas com valuations ainda muito atrativos aqui no Brasil. Mesmo após as recentes altas, vários setores e ativos da bolsa ainda são negociados em níveis abaixo da média histórica em termos de múltiplos. Uma das métricas mais importantes nesse quesito é a relação preço-lucro, que mostra quanto o investidor está disposto a pagar pelo lucro que uma empresa gera. No momento em que gravo esse vídeo, o preço-lucro da bolsa está entre 8 vezes e 9 vezes, o que é um pouco abaixo da média histórica de cerca de 11 vezes lucro. Quando o PL retornar à média histórica, o que nada impede que já aconteça agora em 2024, a bolsa vai ter subido cerca de 35% a 40%. Isso considerando apenas uma regressão à média, sem levar em consideração que as empresas podem melhorar as suas margens de lucro com a queda de juros, aumentando potencialmente essa rentabilidade, o que contribui para uma expansão de múltiplos. Eu sinceramente acredito que a bolsa tem potencial de ultrapassar essa média histórica nos próximos anos. Isso porque há uma perspectiva de crescimento nos lucros das empresas. Para você ter uma ideia, até onde o indicador preço-lucro pode ir, em 2020 o PL da bolsa estava acima de 24 vezes. Se a gente chegar nesse nível nos próximos anos, isso representa uma alta de mais de 200% na média da bolsa. E quando a gente expande esse estudo e faz uma comparação com bolsas de outros países, fica claro como nós estamos entre os mais baratos e mais atrativos países emergentes do mundo. Comparativamente à média dos outros mercados emergentes, o Brasil apresenta um desconto de múltiplos de aproximadamente 20%. Então nós temos um cenário de juros em queda para 2024, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, inflação global retraindo, fluxo de capital estrangeiro podendo entrar com força aqui no Brasil e uma bolsa ainda descontada, principalmente quando comparada com outros mercados similares ao nosso. Simplesmente não dá para ignorar esses fatos e ficar de fora da bolsa em um cenário como esse. Isso é a mesma coisa que deixar uma das janelas mais lucrativas que já se abriram para o investidor passar.
Ah, Fred, isso significa então que eu posso comprar qualquer coisa na bolsa em 2024 que eu vou ganhar dinheiro? Claro que não, não é assim que funciona. Mesmo no mercado com tendência de alta, vão ter ações que vão dar prejuízo para os investidores e vão ter outras que não vão sair do lugar. Enquanto você provavelmente vai ter um grupo também que vai se valorizar bastante. Saber exatamente quais são as ações para comprar e o que você está comprando, os motivos e fundamentos, é essencial para que você termine 2024 com lucro no bolso e entendendo exatamente o motivo das suas decisões. A questão é a seguinte, né? Como que você vai analisar 400 empresas da bolsa ou mais e selecionar aquelas que têm o maior potencial de lucro? Bom, deixa eu simplificar esse trabalho para você. Todas as ações da bolsa, né, dentre todas elas, tem um grupo específico que está chamando bastante a nossa atenção aqui na Warren. E essas ações são as chamadas microcaps. No ano passado, uma seleção que a gente fez com as melhores microcaps rendeu 51,24%. E a nossa expectativa é que esse resultado pode ser ainda melhor em 2024. Se você não sabe o que são microcaps, eu estou falando das menores empresas da bolsa, com valor de mercado abaixo de 2 bilhões de dólares. E é importante deixar uma coisa bem clara aqui. Menores não é sinônimo de piores ou de menos lucrativas. Na verdade, é exatamente o oposto disso. Essas empresas de pequeno porte têm o potencial de oferecer retornos gigantescos, justamente porque elas possuem mais agilidade, são mais inovadoras e têm maior possibilidade de crescimento do que uma blue chip como a Petrobras ou Itaú, por exemplo. Quer ver como é fácil perceber isso? Vamos pegar a Petrobras como exemplo. Ela é uma empresa colossal, uma das maiores do mundo, com um valor de mercado acima de 500 bilhões de reais. Agora imagina o esforço e o tempo que leva para uma empresa tão grande como a Petro dobrar de tamanho. Já aconteceu, é verdade, mas é improvável que aconteça de novo. A gente nem considera essa possibilidade nas nossas projeções de crescimento. Por outro lado, para uma microcap dobrar de tamanho ou mesmo triplicar, estatisticamente é muito mais fácil, não só porque a base de comparação é menor, mas também porque elas têm mais flexibilidade, mais agilidade para explorar novos mercados e buscar novas fontes de receita. É por isso que quando você acha as microcaps certas para investir, aquelas mais preparadas para aproveitar o momento atual da economia, o retorno financeiro tende a ser muito positivo. Mas Fred, você pode dar um exemplo aqui de uma microcap que você investiu, que você recomendou na Warren no ano passado e que deu super certo? Eu vou te dar não apenas um exemplo, mas vou te dar o nome de duas ações que contribuíram muito para o nosso resultado em 2023 e vou te apresentar a nossa carteira recomendada, onde você pode ver todas essas ações. Mas antes de falar o nome delas, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Não veja isso como uma recomendação de investimento, porque eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. E os motivos que levaram a gente a investir nessas empresas não necessariamente vão continuar valendo para 2024. A gente faz esse monitoramento frequente, tá? Então, se você quer saber a lista atual das empresas que nós estamos alocando recursos, continua aqui comigo até o final, que eu já vou te mostrar. Mas é importante trazer esse alerta. Alerta feito, vamos à primeira empresa, a Fras-le Mobility, código FRAS3. Fundada em 1954, a Fras-le Mobility é uma empresa que atua no segmento de autopeças. A empresa atende dois grandes mercados, montagem e reposição, sendo que esse último segmento representa a maior parte da receita, o que torna a empresa pouco dependente das montadoras e do ciclo econômico de uma forma geral. É uma companhia com capilaridade internacional, resiliente a cenários econômicos adversos, na medida que a maior parte da receita vem do segmento de reposição, e que possui um portfólio diversificado, com vasta rede de distribuição, e para melhorar, parte da sua receita, aproximadamente 38%, é dolarizada. No entanto, ela foi uma das empresas que sofreu consideravelmente aqui diante do ciclo de alta de juros que ocorreu em 2021 e 2022. E ela ficou largada pelos investidores institucionais na medida que o papel possui uma liquidez relativamente baixa. Nós aproveitamos esse momento e o resultado foi que as ações da Fras-le Mobility subiram 76,9% em 2023, colocando um lucro bem interessante no bolso de quem estava posicionado na nossa carteira. A segunda empresa foi a Ocean Pact, código OPCT3. A maioria dos investidores sequer ouviu falar dessa empresa, mas ela entrou na nossa carteira porque estava simplesmente largada. E essa é uma empresa que não tem nada de tão diferente na sua operação, não tem um business espetacular, que nem uma rentabilidade tão alta. Mas ela atua no segmento de aluguel de embarcações, que geralmente fornecem apoio para plataformas marítimas de petróleo, um setor que está crescendo bastante aqui no Brasil, seja pela própria Petrobras, expandindo a produção no pré-sal, ou até por conta da participação das Junior Oil Companies, como PetroRio, Enalta, 3R e PetroRecôncavo. Essas empresas também vêm crescendo, o setor como um todo vem crescendo. Mas como eu falei, o business da Ocean Pact não tem nada demais.
a gente incluiu ela na carteira simplesmente porque em um determinado momento do tempo, o valor de mercado da empresa era substancialmente menor do que o valor dos seus ativos, ou seja, o valor dos barcos que a empresa possui. E isso não acontece toda hora, e muito menos com todas as empresas da Bolsa, sendo mais comum justamente nesse perfil de companhias de menor valor de capitalização. E o resultado foi que em 2023 as ações da Ocean Pact subiram 122%, também colocando um lucro de mais de 100%, mais do que dobrando o capital dos investidores. Bom, mas é como eu falei, não veja isso aqui como uma recomendação de investimentos, porque a gente atualiza a nossa carteira periodicamente. E o que a gente está investindo agora, no começo desse ano, não necessariamente vai continuar na carteira até o final de 2024. E se tem uma coisa muito importante no mundo dos investimentos é o timing, tá? Saber a hora certa de comprar, saber a hora certa de se desfazer de uma posição, colocar o lucro no bolso. Eu imagino que você seja uma pessoa bastante ocupada, que dedica boa parte do seu tempo ao seu trabalho, porque é assim que você ganha dinheiro para poder investir. Mas o seu futuro financeiro não pode ficar em segundo plano. Se a correria do dia a dia te impede de comprar e de vender os ativos no timing certo, algumas ótimas oportunidades podem acabar passando batidas e o seu patrimônio não crescer na velocidade que poderia crescer. Foi pensando em pessoas assim, com esse perfil, que não tem tempo, que não querem o trabalho de ficar toda hora ligando o home broker, comprando e vendendo ações, ou seguindo as nossas recomendações de forma autônoma. Foi por isso que a gente criou aqui na Warren a carteira Index Mais Microcaps, uma carteira administrada, onde você não precisa fazer nada para ter essa seleção de ações vencedoras. Com a carteira Index Mais Microcaps, você tem a certeza que a sua posição está sempre atualizada, com as melhores microcaps do momento e distribuídas na proporção certa para que você possa extrair o potencial máximo dos seus investimentos e terminar o ano com uma lucratividade que você espera. E é bem simples como a nossa carteira Index Mais Microcaps funciona. Nosso time de especialistas, o time de research, faz uma análise criteriosa e aprofundada de todas as microcaps que são listadas na bolsa, levamos as teses para comitês de investimentos e incluímos ou retiramos as microcaps da carteira. Nosso objetivo não é encher essa carteira de ações, mas sim entregar apenas o melhor. Fazemos a seleção das microcaps com maior potencial de crescimento e de retorno para os próximos meses e anos, e somente essas que entram na carteira. Então, uma carteira bastante selecionada, é um tipo de análise que demanda bastante tempo e experiência para se fazer. A gente conversa com a RI das empresas, com a diretoria, visita as empresas. E é importante ter um time de qualidade, como o nosso aqui na Warren. Então isso é extremamente importante para a gente acessar esse perfil de empresa. E após a seleção inicial, o time se reúne periodicamente para acompanhar a performance das ações escolhidas e, se necessário, adicionar ou retirar alguma ação da carteira. Então, a sua carteira sempre vai refletir as melhores oportunidades e as nossas recomendações atuais. E como que você faz para investir nessa carteira Index Mais Microcaps? Bom, é bem simples. Aqui embaixo na página tem um botão escrito Abra sua conta na Warren. Você não paga nada para abrir conta na Warren. Você já pode transferir o recurso no mesmo dia para começar a investir. Após a abertura da sua conta, um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você para te ajudar com os próximos passos para você se juntar aos investidores da Warren Index Mais Microcaps. Sobre o investimento inicial, eu tenho uma ótima notícia para você. Até pouco tempo atrás, o valor para investir em uma das nossas carteiras administradas era de R$50 mil, o que deixava o acesso somente aos investidores mais ricos, né? Muitas vezes investidores qualificados, que têm mais de R$1 milhão investidos. Só que a gente quis que o pequeno investidor também tivesse acesso a essas mesmas oportunidades de investimentos que só os grandes tinham. E por isso a gente reduziu o investimento inicial para carteiras de microcaps para apenas R$5 mil, que é o valor mínimo para a gente conseguir fazer a compra dos ativos na proporção correta. Eu gostaria muito de abrir essa carteira para R$1.000, mas a gente não vai conseguir entregar o mesmo nível de diligência do que o investidor que aplica 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Com o valor disponível na sua conta, o nosso time faz a alocação automática e a partir daí você não precisa se preocupar com mais nada. Todo o trabalho é feito internamente pelo time da Warren e o seu único trabalho vai ser pensar o que você vai fazer com o lucro potencial que você vai ter no final do ano e no final de muitos anos. Ah, Fred, mas tudo isso que você falou está parecendo com fundos de investimento. Qual que é a diferença? Bom, existem algumas diferenças bem importantes. Eu vou te explicar quais são elas. A primeira é que no fundo de investimento você recebe cotas de participação e não investe diretamente nas ações selecionadas. Numa carteira administrada, isso é diferente. E aí o que acontece é que todos os pagamentos de dividendos, JCP, juros sobre capital próprio, etc., caem diretamente para você, na sua conta, no seu CPF. E aí você tem flexibilidade de usar esse dinheiro da forma que for mais interessante para você no momento. Isso acontece de forma diferente de um fundo de investimento, onde o gestor
ele recebe esses proventos e eles são tributados 2 vezes. O segundo motivo é que há uma diferença significativa em relação às taxas. Tipicamente, um fundo de investimento em ações cobra o famoso 2,20, 2% de taxa de administração e mais uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o benchmark. Na nossa carteira administrada, além de ser isento de taxas de corretagem, a taxa de administração é de apenas 1,5% ao ano. Então, 1,5% é muito mais barato do que a corretagem que você pagaria para manter a carteira sempre atualizada se você fosse operar em alguma outra casa ou se você fosse seguir uma carteira automatizada que cobra corretagem. Por exemplo, se a gente for pegar numa carteira de R$10 mil, a taxa de administração ficaria em torno de R$ 12,50 por mês. Muitas corretoras cobram muito mais do que isso, considerando as ordens executadas. Então, a carteira administrada se paga muito fácil. Eu acredito aqui que eu já te dei vários motivos para você investir na carteira Index Mais Microcaps. Juros em queda, inflação global recuando, capital estrangeiro entrando em peso na bolsa, ações ainda extremamente baratas. É uma carteira administrada que vai te permitir surfar esse cenário otimista da forma mais prática e mais inteligente possível. Ou seja, você está com a faca e com o queijo na mão e a sua chance de começar 2024 do jeito certo. Lembrando que quanto antes você entrar, mais barato provavelmente você vai pagar pelas ações. Então aproveita a oportunidade e dê o próximo passo hoje mesmo. Tudo que você precisa é de apenas R$5 mil disponíveis e abrir a sua conta na Warren. Então já toca no botão que está aqui embaixo do vídeo, abra a sua conta na Warren e um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você na sequência para te ajudar a fazer um ótimo investimento. Um grande abraço e conte conosco.